Olá, eu sou Patrícia Magalhães, instrutora nacional da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia. Vim hoje aqui para poder falar um pouco sobre um dos temas que mais nos assombra na nossa lida diária da obstetrícia, que é o acretismo placentário. O que é que nós podemos fazer desde o pré-natal até o momento do parto para a gente reduzir a morbimortalidade por essa patologia? Bom, o acretismo placentário, ele constitui um processo de desenvolvimento anormal da placenta, na qual o vilo placentário ele adere-se profundamente ao miométrio, podendo atingir superficialmente o miométrio, constituindo o que a gente chama de placenta acreta, como pode invadir parcialmente esse miométrio, constituindo o que a gente chama de placenta increta, como ele pode invadir toda a parede do miométrio e atingir a serosa e órgãos adjacentes, constituindo o que a gente chama de placenta percreta. O acretismo placentário é uma das principais causas de sangramento maciço obstétrico, e contribui para uma das principais causas de esterectomia puerperal de emergência. Está relacionado a uma elevada morbimortalidade materna, sendo que até 60% dos casos a paciente vai apresentar lesões de órgãos adjacentes e ela vai ter como consequência a esterilidade devido à esterectomia. A mortalidade materna nesses casos ela atinge até cerca de 7%. E a gente tem também os efeitos associados na saúde perinatal, principalmente relacionados à prematuridade. Mas por que tão alta morbimortalidade nos casos de acretismo placentário? Porque de 50% a 75% dos casos o diagnóstico ele é perioperatório. A gente no momento ali da cirurgia ou logo após um parto via vaginal, a gente se depara com o diagnóstico de acretismo placentário numa estrutura que você ainda não estava preparada para abordagem adequada, É uma situação em que a gente demanda uma agilidade de intervenções, demanda uma estrutura de apoio, mas a gente está sem esse preparo. Voltando na aula da prevenção da hemorragia puerperal, a gente tem que, na identificação dos fatores de risco, no momento anteparto, um dos principais fatores de risco que a gente tem é a placentação anormal. Então, lembrando que o acretismo placentário, ele é um diagnóstico que pode e deve ser feito anteparto para a gente prevenir as complicações graves dessa patologia. Mas como? Como que a gente vai fazer esse diagnóstico anteparto? Como que a gente vai suspeitar? Primeira coisa é exatamente a suspeita clínica. Para a gente fazer um diagnóstico, nós temos que ter suspeição clínica. Quais são esses fatores de risco que a gente tem que estar atento durante todo o pré-natal e no momento da admissão das pacientes na maternidade para o parto? E diante dessa suspeita clínica, qual é a propedêutica complementar que eu tenho para poder me auxiliar no diagnóstico? O mais importante é a gente tentar fazer o diagnóstico precoce para a gente programar melhor o parto. Os fatores de risco que a gente pode identificar e levar a gente à suspeição clínica durante o pré-natal e durante a admissão na maternidade, principalmente são a existência da história de parto cesariano anterior e a suspeita de placenta prévia. 80% dos casos de placenta prévia estão associados ao acretismo placentário. Existem outros fatores de risco, mas que são menos específicos, mas que podem também estar relacionados a um risco maior da existência do acretismo placentário, que é a idade materna, acima de 35 anos, história de outras cirurgias uterinas prévias, como curetagens sucessivas, ablações endometriais, a história de infecção puerperal pós-parto em gestações anteriores, e a história de fertilização in vitro, que foi resultante na gestação em curso. Lembrar de que nós estamos dentro de um cenário brasileiro, em que em 2019, dos 2,8 milhões de nascidos vivos no Brasil, 1,6 milhões nasceram de cesariana, o que representa 56,3% dos nascidos vivos. Então isso significa que só em 2019 nós tivemos 1,6 milhões de mulheres que foram submetidas à cesariana e que, se engravidarem de novo, estão com um risco mais elevado de acretismo placentário. Portanto, a prevenção primária do acretismo placentário é a redução de cesarianas desnecessárias. Então, esse aumento crescente do acretismo no Brasil está associado ao aumento da causa
de morte materna por hemorragia associada ao acretismo placentário. Tá? Então, nós que somos profissionais de saúde, você que é um profissional de saúde, que realiza pré-natal, principalmente na unidade básica de saúde, no seu consultório, nós precisamos suspeitar de que estamos diante de uma paciente com risco. Então, toda paciente com gestação, com história de gestação e cesariana prévia, nós temos que fazer avaliação da placenta durante o pré-natal. Nesse momento em que a gente faz uma ultrassonografia de rotina, nós temos que valorizar a localização dessa placenta. Então, se essa placenta está localizada na área de cirurgia anterior, na área da cesariana, na área do segmento, nós temos que suspeitar, tá? E diante dessa história, dessa suspeição, o ultrassom ele vai ser muito valioso para a gente. Tá? O ultrassom ele vê sinais de acretismo placentário a partir de 18 semanas de idade gestacional. Quando a gente associa o Doppler, a gente vai ter uma acentuação dos espaços vasculares, a gente vê um fluxo turbulento nas lacunas vasculares, tá? E o ultrassom 3D ele vai auxiliar no diagnóstico da invasão placentária. Quando a gente compara o ultrassom com a ressonância nuclear magnética, a gente vê que o ultrassom ele tem uma sensibilidade ou especificidades superiores à ressonância nuclear magnética para o rastreamento do acretismo placentário. Portanto, o exame recomendado como padrão ouro para rastreamento é o ultrassom. Um exame de fácil acesso, um exame de baixo custo e que está disponível na grande maioria dos centros do Brasil. A gente não precisa ficar preso à alta tecnologia de alto custo da ressonância nuclear magnética, porque ela não vai acrescentar nesse momento de rastreamento. Então, no pré-natal, você fez uma suspeita clínica, você confirmou essa suspeita através de ultrassonografia, existe uma alta probabilidade daquela paciente ter um diagnóstico de acretismo placentário, então deve-se encaminhar essa paciente para um centro de referência. No centro de referência, a equipe que vai acompanhar essa paciente, ela vai fazer um estudo, através de uma ressonância nuclear, do grau de invasão dessa placenta e vão poder, então, planejar melhor o parto dessa paciente. O parto, idealmente, ele deve ser programado por uma equipe interdisciplinar, anestesista experiente, com urgência obstétrica, um obstetra experiente. Pode ser necessário a entrada de um cirurgião de pelve, Às vezes, dependendo do grau de invasão do que você planejou, é necessário a entrada de um urologista. Então, esse é o cenário ideal da gente programar. E esse cenário de parto vai acontecer num serviço que tem uma estrutura de apoio. Num hospital de alta complexidade, onde tem terapia intensiva, onde a gente tem uma agência transfusional e todo um preparo para anteceder os riscos dessa paciente. No entanto, se você não fez o diagnóstico, se a paciente não teve esse diagnóstico anteparto e você está lá numa situação de urgência e de emergência na maternidade e você se depara com um acretismo placentário não diagnosticado, ou logo após o nascimento da criança por um parto normal, em que a placenta não dequita, ou perioperatório, quando você já começou a fazer as incisões e que você chega no útero, você vê uma situação dessa de um acretismo placentário. O que fazer nesse momento? Primeira coisa, se você está diante de uma situação em que a paciente esteja estável, o feto está estável e não tem uma emergência do parto rápido, você precisa manter a calma. Nesse momento, você tem minutos, sim, para poder preparar melhor. Você precisa comunicar à sua equipe, você precisa comunicar ao seu anestesista de que você está diante de um acretismo placentário. E o anestesista vai providenciar mais acesso venoso, calibroso, vai providenciar uma reserva de sangue que não foi feita, A sua equipe de enfermagem vai preparar todo o material, vai buscar um kit de hemorragia para tudo que você precise, você tem em mãos de forma mais rápida. Você, cirurgião, vai pedir ajuda, Vai chamar o colega que está com você, seja ele mais experiente ou menos experiente que você. Se você está em um hospital terciário que tem outras especialidades, você abre mão de chamar também o cirurgião para compor a sua equipe. E nesse momento, então, você pode aguardar. Você não deve fazer de forma intempestiva a esterotomia para o nascimento imediato. E ainda lembrando que, se você estiver em um serviço
em que você não tem esses recursos, em que você não tem uma agência transfusional, que você não tem o sangue disponível para você, você pode, diante da estabilidade materna e diante da estabilidade fetal, pensar em interromper esse parto, fechar os planos e transferir essa paciente para que o parto ocorra num centro de referência. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem que ter é calma, cautela e não sair fazendo a esterotomia para acelerar o parto. A esterotomia ela tem que ser feita fora da área atingida pelo acretismo. Né? A grande maioria das vezes o acretismo ele vai ocorrer ali na região do segmento, na paciente que tem na cicatriz uterina ali prévia nessa região. Nós não devemos fazer a esterotomia nesse lugar, nós temos que fugir. Jamais fazer aquela esterotomia e fazer a remoção da extração fetal transplacentária. Então, vamos preferir fazer a esterotomia na região fúndica. Se você estava com uma incisão clássica de Phanestil, você deve prolongar a sua incisão e fazer a sua incisão mediana. E o mais importante, logo após a extração fetal, a gente não deve tentar remover a placenta. A tentativa de remoção da placenta, ela está associada com a perda sanguínea muito superior, muito alta e numa velocidade muito rápida, o que leva a um choque hemorrágico muito rápido e a paciente entra na tríade clássica muito rápida, né, na tríade letal de hipotermia, de acidose e de distúrbio de coagulação. Então, a gente veio, alguns estudos comprovam, né, que a perda sanguínea, quando você faz a tentativa de retirada da placenta, ela fica em torno de 3.700 ml, comparando com 1.750 ml quando não se tenta retirar a placenta. Né? Então, a necessidade, a chance de você vir a precisar de uma transfusão, quando você faz a tentativa de retirada da placenta, ela é de cerca de 86%. E quando você não faz a tentativa de retirada da placenta, fica em torno de 57%. Portanto, vamos relembrar então os cuidados que a gente precisa ter na cirurgia. Vamos preferir a incisão mediana ampla, fazer a esterotomia corporal fora da área placentária. Prosseguimos com a extração fetal da forma habitual, como já fazemos. No entanto, no momento de clampear o cordão, nós não vamos tracioná-los para que a gente não faça a dequitação da placenta, né? Não vamos tentar retirar a placenta, vamos manter a placenta dentro do útero. Fazer esterografia num plano único para a gente ser mais rápido e ganhar tempo. Durante todo esse procedimento, a gente mantém os uterotônicos, né? Para tentativa de redução desse sangramento. Vamos preparar para uma possibilidade de esterectomia, se for o caso, né, de estiver indicada. Vamos localizar o ureter, preparar as artérias hipogástricas. Durante todo esse momento, manter um rigoroso monitoramento do estado hemodinâmico e hemostático da paciente, né? Prosseguimos para a esterectomia. E, se necessário, a gente faz a cirurgia de controle de danos, se estiver indicada. Se a paciente já estiver com uma doença um distúrbio de coagulação grave e avançado. E sempre lembrar de manter uma observação pós-parto rigorosa, preferencialmente em terapia intensiva. Portanto, então, para a gente finalizar a nossa aula, vamos frisar aqui as considerações finais que são fundamentais para a gente reduzir a mortalidade. Diante de gestante de risco, no pré-natal, são aquelas pacientes que têm cesariana prévia, ou placenta anterior, ou placenta prévia, a gente está diante de alto risco para acretismo placentário. Devemos sim valorizar a localização da placenta, tanto lá no pré-natal quanto no ato de admissão. Para a gente fazer o rastreamento, o exame de escolha é a ultrassonografia, é o padrão ouro. Né? Se a gente tiver essa suspeita e esse diagnóstico no pré-natal, vamos programar o parto da paciente com acretismo placentário em um centro de referência. E se a gente se deparar com situações de emergência em que você tem uma surpresa de um diagnóstico de acretismo placentário perioperatório, vamos fazer a esterotomia fora da área de invasão placentária e lembrar que nunca devemos tentar dequitar a placenta, se houver o acretismo ou mesmo a suspeita dele.